Buenas pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Docentes Livres, né? O podcast Docentes Livres na Sala dos Professores. Estou aqui hoje dando continuidade. Na semana passada falando de cinema, vamos continuar falando mais de cinema. E trouxe mais uma vez, explorando aqui, o meu amigo Manuel Meirelles, né? Ou Manuel Batista, como é conhecido, ou Seu Meirelles, como minha mãe chama ele, né? Comumente. Estou também aqui com meu amigo Everton Rocha, companheiro sempre aí, e a gente vai falar sobre cinema, né? Sentindo falta aqui já do professor Marcelo Maurício, que está aí resolvendo os problemas pessoais, né? A segunda vez que ele está fazendo falta aqui entre nós, mas daqui a pouco ele está de volta, não se preocupem, que o nosso titular, né? Máximo, nosso capitão, para falar a verdade, né? O nosso capitão vai chegar na próxima semana, né? Está vindo aí de novo na próxima semana. Então, gente, lembrando aí para vocês que os Docentes Livres estão aí para justamente trazer algumas reflexões, problematizações e precisando da ajuda de vocês para nos mantermos nessa toada aí, tá? Então, entre lá nas redes sociais, docenteslivres.com.br, o nosso site, @docenteslivres no Instagram, tem os vídeos no YouTube, tem muito vídeo legal lá, certo? Todos os colegas convidados, falamos de vários assuntos, certo? Assuntos locais, do momento, assuntos mais universais. E hoje, vamos lá, mais uma vez, falar de cinema, explorar esse cineasta, e hoje a gente vai trazer um pouco mais as toadas pessoais também, nossas escolhas pessoais, falar um pouco mais um bate-papo sobre os nossos gostos de cinema, que talvez até vocês possam acrescentar aí, participando nas nossas redes sociais, né? Algumas coisas que vocês concordam, discordam, trazer filmes que vocês gostam, certo? E a gente vai trazer aqui algo muito particular, que são as nossas formas, a nossa forma de ver o cinema, quais são os filmes, diretores que nos influenciaram, né? E que influenciam até hoje, tá? Mas nessa primeira parte eu queria trazer uma reflexão dos meus amigos, né? E trazer junto aqui com vocês. Eu vou já passar a palavra primeiramente para Manuel, né? Que é o nosso convidado. Porque eu tenho uma reflexão na filosofia que eu gosto bastante, que é de um filósofo cristão, um francês, chamado Paul Ricoeur, né? E Paul Ricoeur, ele traz uma reflexão sobre a formação do sujeito, né? E ele vai defender a tese que a formação do sujeito ele se dá a partir das leituras, né? Da literatura, das narrativas, né? Que nós temos durante a vida, né? E a gente pode até alargar um pouco mais essa reflexão, dizendo que a nossa formação é justamente a importância da nossa formação, da nossa construção como sujeito, são não só essas leituras, né, da narrativa ou da literatura, mas de forma mais ampla a gente pode falar das nossas viagens, né, da maneira como a gente abrange a nossa leitura do mundo, né? E uma das formas também fundamentais é a forma através do cinema, né? O cinema é que também, né, principalmente os cinemas mais contemporâneos, né, os cinemas mais que a gente chama de culto, né, sempre traz reflexões importantes e que constrói também a nossa formação como sujeitos, tá? Então, fazendo assim essa introduçãozinha para trazer a primeira reflexão para Manuel, né? Ei, Manuel, como é essa tua relação com o cinema? Claro que tem a relação técnica, a tua relação profissional, a tua relação de construção de filmes, etc., mas também, assim, a tua formação pessoal, né? Se você quiser ir lá começar dos primórdios, como é que começou a assistir cinema, como você se posicionava, como você se posiciona agora. Então, fica à vontade aí. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, e obrigado aí pela participação. Eu que agradeço aí, Jordão e Everton, por estar conversando com vocês, sempre é legal. E vai continuar fazendo o programa de hoje, uma coisa que eu gosto muito, que é falar de cinema, né, refletir sobre cinema, e trazer com outros assuntos também, né, que vão acabando se misturando e trazendo. E até essa coisa da memória, né, como os filmes vão impactando a gente, né, vão formando a gente como sujeito, como você trouxe aí nessa citação. É um tema que acho que todo mundo, em algum momento da vida, se pega pensando, né, como é que... Eu me lembro, assim, os filmes que eu assistia muito na Globo, no início, né, na televisão, e tinha desde aqueles filmes mais que eram unânimes, todo mundo gostava. Eu me lembro muito, praticamente na minha geração era campeão, que era o Curtindo a Vida Doidado, né?
E era assim, o cara tinha aquele rolê da escola já, mas ele era malandro, e aí ele tocava rock, então assim, ele fazia mil facetas que acabavam agradando assim, a gente de várias maneiras, né? Explica muita E, coisa, né, Manuel? oi? Na nossa formação, isso explica muita coisa, né? Esse filme realmente era referência da rebeldia, né, da nossa época, assim. Sim, sim. E ele tem um professor que persegue ele, né? E ele quer matar a aula ali e tal. E aí ele arruma mil artimanhas e tal. E até tecnicamente lembrando, tem uma coisa muito interessante que chamava já a atenção, assim, na época eu não sabia o que era aquela coisa dele conversar com o espectador, né? Que a gente chama de quebrar a quarta parede, né? Porque tem o que seriam as três paredes do teatro, né, o fundo e as duas laterais, que o cinema é uma caixa também, né, quadrada, né, essa tela quadrilátera que a gente está acostumado, mas ele quebrava essa parede que é a tela e falava diretamente com o espectador, né, então aquilo já chamava atenção de alguma forma. E assim, e desde essa época assim, de assistir filme na TV, assim, alguns vão chamando a atenção a gente de uma forma diferente. Mas eu acho que esses ingredientes diferenciados, quando você vai, depois de muito tempo vendo assim, quantos filmes você já gostou, o que te marcou, acaba tendo algum diferencial que traz para a gente, né? Eu acho interessante isso também. Desde esse filme da Globo, né, já tinha um pouco esse lance, eu acho. E é legal, assim, porque faz parte, né? A gente tem uma geração muito forte nessa questão da televisão, né? E a gente tem acesso, e tinha acesso a cinema, aqui no caso, mas músicas também, né? A MTV, mas na MTV também tinha muita referência de filme depois, a gente um pouco mais velho, mais adolescente, assim, e tem muito filme mais alternativo, a gente vai conhecendo a linguagem, né? E a gente começa até se afastar um pouco desses filmes mais, vamos dizer assim, quadrados, né? Filmes mais enlatados, né? Que a Globo trazia. Everton, e aí, meu velho? Seja bem-vindo também, mais uma vez aí, mais um dia de parceria. E aí, como é que tua relação com o cinema aí? Como é que se deu? Vamos lá, né? Então, dá um alô aí para todo mundo também que está nos escutando, né? Espero que possam acompanhar também as outras coisas que nós já fizemos, que tem muita coisa bacana lá, né? E estava ouvindo agora o Manelzinho falando e pensando realmente, né? Na realidade, assim, eu acho que o impacto principal do cinema para mim foi a questão da fantasia mesmo, né? Da imaginação. Então, assim, quando eu falo da minha infância, não tem como separar do cinema, né? E assim, mas o cinema, naquela época, assim, acho que talvez um dos maiores impactos que eu tive foi Guerra nas Estrelas, né? Para mim foi... aí alguém vai dizer, é um clichê. Vai fazer o quê? Fazer que não... Aí você vai ter que tirar da minha vida, né? Não. E quem conhece Everton falar com Everton e não falar de Guerra nas Estrelas, meu amigo, não é conversar com Everton, né? Então... Aí, pois é, cara. E assim, eu me lembro dessa coisa de você de você sair, né? Daquele nível de realidade, né? Então, quando começava lá numa galáxia muito distante, há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante daqui, isso quebrava, né? Completamente a sua relação com o presente. E o cara tinha 7 anos, 8 anos. Terminava o filme, o cara ficava brincando com um cabo de vassoura, como se fosse um sábio de luz. É uma questão da imaginação. Botava o copo na frente, ficava assim, né? A mãe do cara mandava o cara fazer uma coisa, o cara dizia, não vou agora. E a pia troava no centro depois. Mas, assim, brincadeiras à parte, o cara, isso foi muito marcante, cara. Então, acho que o cinema, na minha infância, teve muito a ver com imaginação, né? Eu não vou nem falar de Guerra nas Estrelas, porque... E aí, perceba, eu não estou dizendo Star Wars, estou dizendo Guerra nas Estrelas, que na minha época não era Star Wars, era Guerra nas Estrelas. Né? Star Wars é uma coisa Nutella aí, de uns tempos para cá. Né? Mas raiz mesmo é Guerra nas Estrelas. E eu me lembro até que tem uma coisa que eu fiquei muito mordido, tá entendendo? Que quando eu assisti o primeiro, né, pô, era capítulo 4, né? Aí eu ficava, meu irmão, perdi os outros 3. Quando é que vai passar de novo na tela quente os outros 3? Só que eu mal sabia eu que não tinha sido feito ainda.
os outros extremos, o cara ficava revoltado, né? Pô, meu, aqui no Brasil, o cara já Fica moleque, já todo atrasado. no Brasil, né? Tudo é atrasado aqui, né? E uma outra coisa que eu acho que lembra também muito a infância, né? Também no nível da fantasia, né? Eram duas coisas, Fúria de Titãs, né? Que coisa Também boa, a cara. fantasia ali. Eu pensei nesse também, interessante. Eu ia comentar sobre esse também, mas continue. Pois é, não, fantástico, né, cara? Aí a galera fala assim, pô, como é que você começou a gostar de mitologia grega? Ali foi um dos primeiros pontos, pô. Eu olhei assim, que mundo é esse, cara? Pégaso, cara. Pégaso. Quem é que nunca ficou doido com Pégaso? Né? Então o cara ficava ali naquela coisa. E um outro ponto que também marcou muito a minha infância, e esse, assim, tanto quanto Guerra nas Estrelas, tanto quanto, né? Que eram os filmes de arte marcial, pô. Pode crer, é verdade. Né? Os filmes de arte marcial. Então, assim, meu amigo, aquilo ali era, né? E assim, era uma coisa exótica, né? Era uma coisa exótica, quando a gente para pensar, né? Por que eu digo exótico? Porque, pô, pensa aí, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, não tinha arte marcial difundida, né? No interior do Brasil, né? Não tinha internet. Então, aqueles filmes faziam a gente viajar, pô. O velho cabo de vassoura que tinha sido sábio de luz em um filme, você quebrava ele em vários pedaços, botava uma corrente que sua mãe não estava, né? Do chachim da sua mãe, pregava lá e fazendo o Thiago. Thiago, na hora. Né? Quem nunca? Então, assim, quem nunca? Né? Então, assim, o cinema teve esse papel muito de imaginação, né? Muito assim, de abrir os horizontes da realidade e fazer a gente ir para outra perspectiva. E quando eu digo cinema, é TV, né? Porque não era ir ao cinema. Ir ao cinema foi uma coisa que eu fui lá pelos 12, 13 anos. Mas eu me lembro de uma coisa, eu acho que isso vale a pena comentar, né? É que existia muito também o cinema comunitário no interior do Nordeste há um tempo atrás, né? Então as pessoas se reuniam numa escola, maravilha, numa praça, né? E aí tinha aquelas projeções. E aquilo era fantástico, cara. Tinha um desenho que eu nunca vou esquecer desse desenho, uma coisa assim, basal da minha existência. O Menino Mágico, um desenho da década de 80, o Menino Mágico. E você assistia aquele desenho na tela do cinema, né? Então, assim, mas o cinema era esse, era um cinema comunitário, não era aquele cinema com cadeiras, né? Mas era uma coisa que fazia parte. Então, esses elementos, eles marcaram muito, né? Marcaram profundamente. E foram dando nessas conexões. Quando o cara para pensar, depois o cara olha a vida do cara, né? 30 anos depois, o cara vê as conexões, né, cara? Formação mesmo, né? É a formação, a tua formação. O sábio lá da arte marcial era o filósofo, ou não é? Né? Lá em Fúria de Titãs também tinha um filósofo lá, ou melhor, tinha o ator, né? O ator, que era ator, mas era o cara que era filósofo também, né? Perfeito. Eu tenho, assim, minha ligação, esses filmes todos que estão falando, a gente é da mesma geração, me pega. Mas aí eu vou pegar um ângulo um pouco diferente, assim, com relação ao espaço do cinema, né? O espaço físico do cinema sempre me encantou. Tanto é que eu não vou falar desse filme nas minhas referências mais à frente, mas é um filme que talvez seja uma das maiores referências que eu tenho, que é o Cinema Paradiso. É um filme que me encantou de uma maneira, e eu era novo quando assisti, quer dizer, um filme, uma época que a gente se encantava com Rambo, né, com Rocky Balboa, com esses outros filmes aí muito de guerra, né, com Chuck Norris, que a gente queria ser Chuck Norris, matar todo mundo assim, só com, né, um país inteiro sozinho, né, uma coisa assim, esses absurdos que a gente é o que a gente consumia, né, mas eu me identifiquei muito com o Cinema Paradiso à época, porque eu me identificava justamente no espaço físico do cinema. Até hoje eu tenho muito isso, sabe, cinema e teatro principalmente. Quando eu entro nesse ambiente, eu me sinto muito bem, bem recebido, sabe? E eu sento naquela cadeira e tá ali perto daquela expectativa para ver o filme, né? Eu tenho um ritual, assim, que eu acho muito legal, que quando fica escuro ou quando a cortina está fechada, né? No teatro, no caso, no cinema, eu fecho o olho ali, dou aquela respirada, pô, que legal que vem aí, sabe? Vem um mundo novo aí para minha vida, né? Eu quero ver isso aí, mesmo que seja um filme que eu não goste tanto, mas eu vejo a importância daquilo, sabe? E aí eu tenho esse olhar, que é olhar de infância mesmo, na expectativa de eu ir para um filme dos Trapalhões. Quando eu já saía de Recife para cá, eu ia para o Cinema Nordeste, Rio Grande, eu assistia muito filme aqui, porque eu estava de férias, né?
E aí eu chegava aqui e entrava naquele cinema, aquela tela enorme, eu molecão ali para ver Os Trapalhões, por exemplo, ou Trinity, né? Que era também outra referência interessante. E eu ficava encantado com aquilo, né? Igual o molequezinho do Cinema Paradiso. Então, assim, além dessas referências da imaginação, né? Dessa forma como o Manuel trouxe aí também, dos primeiros... A gente ficava acordado mais tarde, né? Para assistir os filmes da noite. Mas, para mim, a parte física, né? O ambiente do cinema, para mim, é algo que me encanta demais até hoje. Estou sentindo uma falta enorme, a gente aqui, né? Tá na pandemia e a gente não tem cinema, e eu sempre fico assim, refletindo, né? Cara, quando é que eu vou voltar para esse espaço? Que é um espaço mágico para mim, né? É muito legal. Mas eu ia fazer um comentário, Manel, que era alguma coisa que eu acho que vale a pena. Que quando o Everton falou da referência lá da Fúria Titãs, né? Tu falou alguma coisa. Assim, não, que o Fúria de Titãs também tem esse diferencial, assim, né, dele já trazer outros elementos sem a gente saber, né? Você já estava ali, tendo os primeiros contatos com mitologia grega, com alguma, né, um contato mais antigo, mas através de uma história de ação, né? E da figura do herói, né? Que eu acho que é isso que a gente falou, né? De Star Wars, até mesmo o Curtindo a Vida Doidado, não deixa de ser um herói porque ele está sempre se livrando ali dos perigos e, de alguma forma, sempre se dando bem. Só que aí chega um certo momento, eu achei interessante até, fazendo um gancho com o que o Léo falou do Cinema Paradiso, porque chega um momento em que a gente vai começando a gostar de histórias que não tem tanto esse arquétipo definido do herói, né? E até o Star Wars, o Guerra nas Estrelas, existe bem delineada a questão da trajetória do herói, né? Que Campbell descreveu bem, a gente estuda bastante na parte teórica do cinema, e, assim, tem uma hora que a gente vai começando a ver outros filmes, e eu me lembro de um filme que não tinha tão clara essa trajetória do herói, que também é um pouco dessa época, e namora um pouco com essas histórias, que era As Sete Caras do Dr. Lau, né? E ele tinha uma coisa mitológica, mas não tinha um herói, ele era um artista de circo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele já tinha alguns temas de romance, com algum número que ele fazia, né, da Medusa, e tinha algumas coisas relacionadas também à mitologia grega, eu ia dizer mitologia grega. Então, assim, a gente vai vendo que alguns filmes vão puxando a gente para outros lugares. E aí a gente vai se aprofundando com o tempo, e aí tem essa relação mesmo, quando você fica na sala de cinema, né, aquele escuro, aquela ritual mesmo, como o Léo falou, que, enfim, tem filmes que são transformadores por serem na sala de cinema, né? Perfeito, meus amigos, é isso aí. Então, partindo dessa reflexão, né, eu acho que há histórias em comuns com a nossa, eu acho legal a gente refletir, e a gente fecha, então, o primeiro bloco trazendo essas reflexões, né, dessa nossa experiência, para que no segundo bloco, agora nós vamos tratar sobre especificamente quais filmes, né? E quais filmes e diretores que nos marcaram realmente aí, no sentido mais específico, né, da nossa vida, que mudaram realmente a nossa vida. Tá? Então, encerramos o primeiro bloco e iremos para o segundo agora. Próximo bloco! Segundo bloco agora, desse nosso bate-papo sobre cinema, né? Cinema e existência, cinema e vida, né? Nossas relações pessoais com cinema. Com a presença aí do Manel, mais uma vez agradecendo a ele. E eu sou Everton Rocha, né? Everton, meu velho. E aí, assim, tem sempre aqueles filmes, né? Como tem na literatura, como tem outras referências que nós temos na nossa vida, né? O cinema também, eu acredito que é um meio, né, de nos transformarmos e sermos que somos, né? A gente começou falando um pouco sobre isso já no primeiro bloco, mas eu queria, assim, escutar que você, assim, quais filmes, diretores, né? E aí também se aprofundar em que sentido ele mudou a sua vida, né? No sentido até, se você pudesse aprofundar na psicanálise, na psicologia, enfim, na filosofia, como é que esse filme, esses diretores influenciaram, meu amigo? Beleza, vamos lá, né? Eu acho que depois a gente vai ter que fazer outros aí, que tá vindo muita coisa na cabeça de diversos gêneros, né? Tá vindo muita coisa de diversos gêneros, né? Realmente,
Manelzinho foi o culpado aí de abriu a caixa de Pandora aqui do cinema na cabeça do cara. Né? Essa daí foi uma pancada, viu, mesmo? Pancada inesperada, coisa boa é assim. Mas assim, pronto, eu vou começar por um que está na minha lista, que você comentou, que é o Cinema Paradiso, né? E assim, só uma coisa que eu acho que vale a pena dizer, que quando eu estava escutando você falar, era um outro mundo, né, cara? O cinema não estava no shopping, né? A cidade era outra. Perfeito, né? Bem lembrado. A cidade era outra, né? As pessoas, o cinema era uma outra coisa também, era um pouco diferente disso. Havia uma magia maior, né? Havia um encantamento maior, havia uma coisa realmente do ritual mesmo, que ainda existe, de certa forma, mas que não tem mais, assim... Hoje é uma coisa muito plastificada, né? Uma coisa muito... Assim, pode ser, na realidade. Não vamos também jogar pá de cal em cima da coisa, não. Pode ser. Mas um ponto, assim, Cinema Paradiso, por exemplo, é um filme que eu destacaria, né? E eu já conheci Cinema Paradiso, eu já tinha, acho que, 23 anos, né? E eu me lembro que um grande amigo meu, né, Luciano, disse para mim, ó, cara, esse filme aqui é o melhor filme que eu assisti na minha vida. E assim, a gente conversava bastante, né? E eu dizia, pô, caramba, Luciano, é o melhor filme que você assistiu já, o melhor filme que eu assisti na minha vida. Fiquei curioso, né? Aí, um belo dia, eu fui fazer um merchandise aqui, tinha uma locadora em Natal chamada Laser Video, não sei se vocês já ouviram falar dela, né? Acho que quase todo mundo já ouviu falar da Laser Video. Ali é clássico, né? Eu acho que ainda existe, né? Até o dia assim, desse existia. E é onde o cara encontrava filmes, né, cara, que, assim, você não encontrava em nenhum outro lugar da cidade. E aí, eu fui lá na Laser e peguei, né, para assistir. Tinha um maguinho lá, esqueci o nome dele, que era... Rodolfo, né? Era o que exatamente. A assistência ali indicava os filmes. Exatamente. E o cara era fã mesmo, assim, do cinema, cara. O cara era fã, né? Ele, olha, chegou uma coisa aqui um dia desse, aí mostrava, né? Eu me lembro que eu cheguei um dia para ele para falar, rapaz, olha, me indicaram um filme aqui, O Marido da Cabeleireira. Vale a pena assistir? Vale a pena, cara, você tem que assistir. Ele foi lá, pegou, disse, não, você vai levar. E eu levei. Realmente, um filmaço, pelo menos eu considero um grande filme. Né? O Marido da Cabeleireira. Quem não assistiu aí, um dia pegue aí, né? E dê uma sacada, né? Mas, assim... Se for pelo título, é difícil, né, Ever? Pois é. Agora, Cinema Paradiso, né? A questão, assim, o que é que teve ali naquele filme? Cara? Na realidade, eu fui pego desprevenido, tá entendendo? Eu fui pego desprevenido, não estava preparado para aquele filme, cara. Porque, primeiro, o ambiente, né? É na Sicília, não é isso? Ele o filme é ambientado na Sicília. E a Sicília, pô, parece o Nordeste, cara. Tem a praça, tem o doido, não é? Tem a filha do Caba Rico, não é? Tem você lá na sua história. Então, todos os elementos de identificação, né? Só que, claro, tem outros temperos. Tem a Segunda Guerra Mundial, tem o órfão, né? É o órfão lá, né? Que é o como é o nome? É o Totó, né? E assim, o que foi que me pegou naquele filme? Rapaz, eu não estava preparado para aquela construção, né? Porque é rever a vida, cara. Então, assim, eu me lembro que quando eu terminei de assistir, eu não vou dar spoilers, não, né? Mas quando eu acabei de assistir, cara, que eu vi a caixa, né? Que ele deixou uma caixa, não sei se vocês lembram a história da caixa, né? Com algumas cenas que foram cortadas. Meu irmão, cara, ainda bem que eu estava assistindo sozinho. Perfeito, maravilhoso, cara. Eu chorei assim, parecia, rapaz, chorar assim, parecia, eu falei, meu irmão, por que você está chorando tanto, doido? O que é que teve aí? Mas eu sei o que foi que teve, né? É a nostalgia, pô, é o encantamento com a vida, né? Que o cara perdeu, pô. Você perde isso, né? Você deixa de se encantar. E aí eu lembro até de Nietzsche agora, né? Quer dizer, essa possibilidade de você se reencantar com a vida. Então, a gente deixa de sonhar, vira burocrata, a gente começa a pensar em profissão, em dinheiro, em status, em não sei o quê, né? E deixa não é sonhar como as pessoas falam de sonhar hoje, mas é de ver o mundo de uma forma fantástica, de se ver como um herói, não um herói no sentido dos quadrinhos da Marvel e da DC, né? Até que a gente poderia até falar de outra forma sobre isso, mas o herói lá do mito do herói, né? Da jornada do herói, de pensar que você tem uma jornada, que tem coisas fantásticas na vida, né? E que é fantástico entrar na sala de cinema, né? E o que você pode assistir lá. Cara, é um clichê, mas os olhos daquele moleque brilhavam, né? E brilhavam porque ele estava diante de alguma coisa fantástica, que era a magia do cinema, né?
E eu me lembro que conversando com esse meu amigo que me indicou o filme, né? E realmente transformou minha vida. Eu tinha ali 23 anos na época e mudou realmente, mudou completamente, assim, porque eu me vi com aquele cara, eu me vi sendo Totó mais velho, que voltava para a cidade, né? Até porque eu também sou baiano, vinha para cá e voltava para os interiores lá da Bahia que a gente morava, e eu sentia que tinha alguma coisa em descompasso, né? Mas, assim, quando o Totó tá lá conversando com o Alfredo, né? Alfredo, né? E Alfredo estava lá sentado, cego, né? Cego. Cego. E ele, aquela cena assim, que ele pega no braço de Totó e diz assim: olhe, vai embora e não volte nunca mais para cá. Meu amigo, isso para mim foi uma porrada, tá ligado? Porque era o que eu estava fazendo, pô. Era o que eu tava saindo da cidadezinha do interior da Bahia para vir para cá tentar estudar, né? Só que ao mesmo tempo, se você vai, você sofre com uma série de coisas, né? Você sai da sua família, dos seus amigos, mas se você fica, os seus sonhos, eles se limitam, né? Então foi um filme, assim, que mexeu profundamente, né? Mas o bacana é que ele é bonito. É isso que eu Beleza. acho, né? Esteticamente é perfeito o filme. Exato. E ele encanta, ele encanta, né? Eu diria o seguinte, um outro filme, eu não vou me demorar, vou só dizer que eu acho que tem um poder semelhante, mas não tão profundo, é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Belíssimo, né? belíssimo filme. Que também tem esse potencial de encantamento, de alegria, de revigorar também. Mas eu confesso que eu me identifiquei mais com o Cinema Paradiso. Daqui a pouco, qualquer coisa, a gente fala sobre outros ângulos, não tão alegres, mas que também são impactantes, né? Pois é, maravilha. Depois dessa, hein, Manel? Complicado, né? Acho que a gente pode encerrar já o podcast, né? Depois dessa reflexão aí do Eve. Mas, meu velho, diga aí, assim, para tu, diretor, filme, enfim, faz essa reflexão. Acho muito legal essa reflexão aí que Everton trouxe, no sentido da identificação, né, do cinema, quando ele parece com a nossa história, né, com a nossa gente, mesmo sendo na Itália, né, mas você encontra elementos comuns, elementos da sua história, e consegue levar, de alguma forma, aquilo para a vida, né? Enquanto ele foi falando, eu fui me lembrando de vários filmes que mexeram comigo de diferentes formas, mas eu acho que essa é uma das magias, né? Tem a magia do ritual, no sentido de se preparar para assistir o filme, sentar para receber uma história, escutar uma história, assistir uma história, mas aí, às vezes, aquilo lhe toca de uma forma tão profunda que você leva o filme com você por um bom período, né? Então, me lembro, assim, que chega uma hora que a gente vai saindo um pouco dos heróis e vai procurando mais os anti-heróis, né? E eu estava lembrando de como o cinema fez parte da minha vida, assim, eu me lembro muito dos Bons Companheiros, que tinha aquela coisa adolescente, daquela turma de amigos, e aí você vê aqueles mafiosos, mas o que o filme trata ali é de uma amizade e da família, e como eles, né, conseguiam continuar unidos, apesar de todas as dificuldades que tinham. Então, isso eu acho que me formou, né? E Martin Scorsese, assim, é um cara que ele tem uma trajetória enorme no cinema. E o filme dele, que acho que um dos que mais me marcou, foi o Toro Indomável, né? Assim, de ver como a trajetória, ou aquele filme em preto e branco, e desde ele, né, nas partes que ele estava com o maior gás e tal, na luta, e depois a decadência, né? E você curtir o filme nisso também, né? Porque a vida, se a gente for também ser bem verdadeira, ela não é só alegria, né? Ela tem as derrotas, você tem que aprender com as derrotas. E ele se mantinha, né, digno, de acordo com a filosofia dele, com o que ele acreditava. Eu me lembro que me marcou muito, assim, aquele personagem, aquele filme, e aquele estilo de fazer cinema, que depois eu fui estudar o quanto tecnicamente aquilo era interessante, desde o som, só um detalhe pequenininho desse do Toro Indomável, quando eu fui fazer oficinas de som, de trabalho de som do cinema, o palestrante lá mostrou que nas lutas que ele tem mais fortes,
quando ele dá socos e tal, vem um som muito alto junto de animais. A gente não percebe, mas tem som de elefante, de tigre ali. Ele mistura com o barulho do povo, som de leão e tal. E aquilo você absorve inconscientemente, mas se você, qualquer um de nós, se a gente ouve um barulho de uma fera, aquilo já desperta o nosso sentimento de outra forma. Então, eu fui vendo o quanto aquilo era elaborado muito tempo depois, quando eu fui trabalhar com cinema. Mas, enfim, vamos falando aí dos filmes, que um vai puxando o outro. Pois é, cara, eu fui, assim, a fundo lá e foi... Eu estava falando com o Manuel aqui, antes de a gente filmar, ou de gravar aqui, né? Ou o ato falho filmar, né? Antes de a gente gravar aqui o podcast. E eu estava falando, assim, cara, eu pensei tanto filme, né? E a gente pensa muitas memórias mais recentes, né? Por qual filme último e tal. Mas aí eu fui pensar os que vieram logo no primeiro momento, porque aí sim marcou, né? E marca realmente com uma formação, porque eu me lembro muito bem um momento específico em que eu estava assistindo esse filme, um momento de transformação da minha vida, né? Principalmente fazendo filosofia, antes de fazer filosofia, e já estava me encantando pela filosofia mesmo, no senso comum mesmo, né? Sem ter, vamos dizer assim, a leitura profunda que eu tenho agora, etc., mas me despertava as reflexões filosóficas. E o cara que, para mim, vem logo à mente, assim, quando fala qual é o melhor diretor e por quê, é o Ingmar Bergman. Para mim, assim, uma referência de vida mesmo, assim, de leitura da biografia, da leitura do livro da filha, né, da Ingrid. E o primeiro filme do Ingmar Bergman que eu assisti foi O Sétimo Selo, né? E esse filme, assim, trata de uma questão, acho que é muito cara Everton, pelo doutorado que ele tem, mas nos é cara comum, e hoje, principalmente, né? Que é a relação com a morte, né? Da questão da consciência de finitude. Eu acho isso muito interessante, né? E é um tema também muito interessante, a época que ele vivia, ele trazia isso de uma maneira muito criativa, né? Um filme preto e branco, sem muito recurso, etc. E as passagens clássicas, né? Uma delas ele jogando xadrez com a morte, né? Desafiando a morte ali, o cavaleiro chamando para tentar enganar e tentar ter o sopro de vida, né? E aí tem as reflexões, a questão com Deus, né? A questão com a própria morte, da forma como se encara a morte. E esse tema é muito caro ao Bergman, né? Porque a gente pega, por exemplo, Morangos Silvestres, né? Que é um filme mais leve, no sentido de carga, né? Porque não está a morte ali presente, mas a morte está presente no diálogo do senhor, dando carona para as meninas, né? E sempre está ali, ele como um senhor, as meninas cheias de vida, como uma jovem, e coloca ele vai dando lições ali naquela carona, né? E de fazendo reflexões interessantes, da ideia de memória que a gente falou, tá? E outro filme que eu gosto dele, tem, claro, Fanny Alexander, que eu assisti numa época que eu lia Hermann Hesse, estava lendo Hermann Hesse, eu li Hermann Hesse de várias, de um atrás do outro, assim, né, para uma época da minha vida, né, a gente tem esses autores que a gente fica apaixonado em momentos específicos da nossa vida, e Fanny Alexander era muito interessante por causa da dualidade que tinha lá no Hermann Hesse, e eu fiz essa relação, né, acho que talvez foi uma das primeiras reflexões mais comparativa, filosófica, assim, sem fazer antes de fazer filosofia, que eu fiz, sabe? De caramba, olha, está aqui ó, essa referência da dualidade humana, como é que isso se encara, como é que isso está aqui, né? E claro, Grito, Sussurro, Persona, mas eu chamo a atenção para o Ovo da Serpente, que é um filme do Bergman, que é um filme que foi gravado nos Estados Unidos, ou junto, né? Bergman é sueco, mas ele fez esse filme lá, financiado, né, nos Estados Unidos, etc., e fala justamente da questão do fascismo, né? Então, uma referência, né, não eclodir os ovos da serpente, está sempre pronto, né, com relação ao fascismo, e ele chama atenção, né, dentro de um contexto que a gente não consegue perceber, porque é um contexto muito particular, né, das relações humanas são muito particulares. O pano de fundo, evidentemente, que ela é nazista, mas toda a ideia que está ali por trás, a referência, ela é muito interessante, né? Então, eu acho o Ingmar Bergman, para mim, assim, eu falei vários deles, mas é um cara que até hoje, né, eu assisto, eu entro numa outra dimensão, e a dimensão que me desperta realmente a reflexão, né?
filosófica. Pois é, né, cara? Eu tava vendo você falar aí também, eu lembrei do, né, do Sétimo Selo, né? Uma coisa que me chamou a atenção no filme foi que o cavaleiro, ele tá tão sereno, mas em algum momento ele demonstra medo. Aquilo me chamou muita atenção quando eu assisti, né? E, caramba, esse cara foi pra guerra, né? E ele tava tão, assim, numa relação quase de igualdade com a morte, mas quando pensa que não, ele sente medo, né? Mas, assim... Não, altivez, né, Everton? Eu acho que, assim, é a preparação do próprio guerreiro para com a morte, né? Mas o medo aparece, né? Apareceu, exatamente, perfeito. Apareceu. E foi inesperado, né? E como o cara é muito sutil, né? Tem muita sutileza. Então, quando você entra no filme, você pensa, peraí, mas esse cara, então ele não é só aquilo, né? Ele tem a humanidade dele tá aí bem preservada em vários aspectos, né? Mas, assim, tem vários diretores, né, cara? Mas tem um que eu sempre gosto de citar, que é o Alan Parker, né? Alan Parker. Tem várias coisas, né? Ele fez Pink Floyd, The Wall, né? Que eu acho que é uma coisa bacana. Mas, assim, um dos filmes dele que mais me impactou foi O Expresso da Meia-Noite, né, cara? Que, pronto, foi uma das sensações mais fortes que eu tive assistindo o filme, cara. Ali, acho que, para mim, tem um dos grandes momentos do cinema ali na minha vida, assim. Se você tivesse que escolher, cara, grandes momentos do cinema na sua vida aqui, né? Esse estaria, com certeza, entre os 10 maiores. Né? Que é a saída da prisão, né, cara? A hora que ele sai da prisão. Claro que tem uma conexão com ele no voo, né? Que é a coisa da batida do coração, né? O diretor, ele faz a batida do coração. Cara, aquele final ali, assim, quando... Eu vou dar um spoiler aqui, né? Que não assistiu, tá para os ouvidos, eu pulo, né? Mas, realmente, quando abre a porta da prisão, cara, é uma coisa, assim, que é indescritível. Indescritível. Né? Não tem outra coisa, não. E eu tenho certeza que, se não fosse por aqueles recursos cinematográficos, sonoros também, né? Aquele som, daquele jeito, naquela medida, com aquela iluminação, chega a me arrepio, cara, de lembrar, de pensar. Então, é um filme que me tocou profundamente. Eu recomendo a todo mundo, cara, porque humaniza muito do processo. Né? Humaniza muito do processo. Tem coisas assim que você... até onde uma pessoa pode ir dentro de uma prisão? Né? O limite entre a sanidade e a loucura. Né? Você perde um ser humano ali dentro, cara, com tranquilidade. Né? Isso na Turquia, imagine por aqui. Né? Um outro filme dele também que me fez... Já isso foi para um outro lado. Né? Mississippi em Chamas. Meu irmão, dá vontade do cara sair, sabe? E é interessante, assim. E a estética dele, né? Que é uma estética que acompanha justamente os dramas. Eu percebo muito isso, né, no Parker. Eu acho espetacular. E as, vamos dizer assim, as soluções que ele encontra para tocar quem está assistindo, quem está ali no cinema, ou está assistindo na TV, enfim, qualquer coisa, né, o espectador. É impressionante de como ele carrega de estética, né, no sentido do que é um recurso de sonoplastia, um recurso de imagem, bate muito forte, né, na nossa sensibilidade. São as referências maravilhosas. E mais um, né, que eu acho que eu vou comentar também de en passant, mas, como eu disse, a gente tem que fazer vários programas, cara, porque não... a gente tá só jogando bomba. Já tô aqui, me coçando aqui, não aguento mais não. Vou falar. Esse, assim, eu assisti com amigos, né, e amigos também que gostam de cinema, me apresentaram muitas coisas boas, os caras, sabe? Muita coisa boa, né? Bacana mesmo, assim. Por exemplo, a Excêntrica Família de Antônia, né? Foi esse grupo de amigos que me fez assistir, né? Lembro lá de Dedo Torto, né? Na época eu já pensava sobre Dedo Torto. Depois que eu fui pai, eu pensei 10 com peso de 1 bilhão de toneladas a mais, né? Das palavras de Dedo Torto. Era só uma reflexãozinha. Depois que o cara, né, pesa, a coisa muda de figura. Mas um filme que esse cara... Assim, eu digo assim, agora eu entendi o que é niilismo. Antes eu não sabia, não. Antes eu achava que sabia, sabe? Antes eu achava assim, não, eu sei o que é niilismo. Né? Niilismo é isso aqui, aí dava a definição. Cara, Apocalipse Sinal, né? Assisti Apocalipse Sinal, olhei assim, quando terminou, eu tava assim, cacete. Aquilo me marcou demais também. Agora, você viu, né, o abismo que é? Tá aí, assim, eu digo, ver no sentido, né? O cara conduz você ao abismo, né? E só um parênteses, convergiu com a época que eu estava relendo o Watchmen,
né? O quadrinho ótimo, que tem uma dose de ilícito também muito grande. Então, cara, aquele filme, e assim, o filme já começa, chega, é instigante falar, bicho, com The End, pô, The Doors, né? Então, assim, aquela música, com aquele enredo, com aquele filme, com aquelas ideias, aquela loucura, né, cara? Que você vê a loucura para onde leva o ser humano, né? E, assim, é um absurdo, né? Assim, você vê... É um absurdo mesmo. É. E casa muito com a questão da guerra, né? Que a gente está falando da prisão, né? Da questão de que onde é que a gente vai, né? Qual é o limite? Eu estou lendo As Benevolentes agora, maravilhoso livro, e é justamente isso, né? Que é a época do nazismo. E assim, como a morte, a banalização, a forma como a morte se demonstra, né, de uma forma naturalizada, que tem que tocar de alguma maneira, assim, né? Ele não passa despercebido. É importante, poxa, maravilhoso. E me lembra também, né? Me lembrou Conrad, né? O escritor. Eu lembrei muito de Lord Jim e também o outro, que eu esqueci agora o nome, que eu não lembrei de pesquisar. Mas quem tiver aí depois pesquisa, quem está aqui é a referência. Lembrei muito do Lord Jim de Conrad e de como é o outro título, meu Deus, esqueci agora o nome. Mas, de qualquer forma, a gente joga aí depois nas referências, né? Então, assim, foi um filme pesado, né? Não foi um filme leve, né? Parecia ser um filme de ação sobre... eu olhei assim e pensei, vai ser um Platoon, né? Que Platoon também tem uma coisa, né? Vai ser um Rambo, que o Rambo 1, vamos dizer assim, né? Que tem um drama que tem a ver... Mas o drama é o pano de fundo, né? O drama do Platoon e tal, mas tem não tem, eu acho que a proposta de sugar dessa maneira, né? Há uma identificação ali e tal, o outro pelo contrário, né? E assim, e tem a versão, né? Vocês sabem que tem uma versão, eu assisti a primeira versão, depois eu assisti a outra. Ainda bem que eu assisti primeiro essa. Eu não sei se tem estrutura para assistir tudo isso naquela época, não, né? Mas assim, isso é que é o... Você vê, né? A gente falou hoje aqui, você pega Cinema Paradiso de um lado, cara, né? Guerra nas Estrelas, no meio. E você pega, como é o nome? Apocalipse Now, velho, aí você vê o poder, né, cara? Tremendo. A gente entende porque é cinema. Assim. A gente entende porque é É o pior que são referências comuns, né? A nós todos. Já que vocês falaram desse filme, eu queria só abrir também uma outra portinha, né? Que o cinema tem várias, mas, assim, esses dois filmes e essas duas referências, dois filmes que vocês falaram, abrem uma referência muito interessante na parte do cinema documental. Os melhores assim, mais citados, não vou dizer melhores no sentido de gosto, mas que são mais citados, maiores referências na parte documental de filmes sobre filmes, é o filme sobre o Apocalipse Now, o documentário, que, se eu não me engano, foi a esposa dele que fez, do Coppola, e é excelente, assim, é um documentário que chama The Heart of the Darkness, em português deve ser a tradução igual, mas que é baseado no livro, que eu não me lembro agora o autor, mas que baseou o filme do Apocalipse Now, né? E é um documentário, assim, que é extraordinário, você pensar como eles conseguiram filmar aquilo, se eu não me engano, é em Singapura, etc. E assim, mostra toda a dificuldade. E para o começo do filme, é Coppola dizendo, olha, vocês não estão entendendo, está tudo dando errado, esse filme não está dando certo, vocês estão insistindo, o dinheiro já acabou, eu tenho que convencer a equipe que não vai dar certo. E ele tenta convencer, e o pessoal, não, a gente vai, e ele vai tentando de uma forma até que supera lá e consegue realmente fazer o filme. Mas, vários momentos, ele perde realmente a sanidade, a questão econômica, e o pessoal vai ajudando ele, e ele se levanta e termina de fazer. E um outro filme documental sobre filme, que é super referência, é o filme documentário sobre Fanny e Alexander, que mostra por trás das câmeras como o Ingmar Bergman dirigia e tal, e ele, assim, é usado até em escolas de cinema, para quem não tem um contato com o de trás da câmera e tem curiosidade como é um set de filmagem, né? Eu me lembro que antes eu queria muito estar no set, que é o momento mais mágico do filme, que é quando se diz a palavra mágica, ação e corta, certo? Então, assim, quem quer sentir um pouco esse gostinho,
pode procurar o documentário sobre Fanny Alexander, que tem um maestro maior do cinema autoral, né, um dos maiores referências, que é Edmond Bergman, mostrando ele lidando com crianças, com situações super difíceis, e ele numa elegância, uma coisa assim, dá gosto de ver, vale a pena. Não, aí eu queria até falar contigo, assim, também, por exemplo, referência ao cinema nacional. Cara, eu tenho o Galber Rocha, eu acho que todo mundo é comum, né? Para mim, Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma coisa assim que me tocou de uma maneira. Mas ultimamente, né, mais recente, bem mais recente, evidentemente, é o Cláudio Assis, né? Quando eu assisti aquele filme Febre do Rato, primeiro eu tive contato com o Baixio das Bestas. Cara, aquele Baixio das Bestas, aquele filme, ele me tocou. Eu saí assim, não assisti no cinema, assisti em casa, né? E eu saí meio me sinto sujo, não sei, era uma sensação. Ele mexeu comigo de uma maneira, e a linguagem, muito próxima à linguagem nossa, né? Eu que sou de Pernambuco, eu percebo toda aquela construção que tem ali de narrativa, né? Da maneira como lida também com a questão da morte, né? Central lá, a questão da morte, a questão do poder do coronel, alguma coisa nesse sentido, né? Os coronéis mais modernos, e um playboy que está ali naquele interior e pode fazer tudo. E a questão da sexualização, né? Me pegou assim de uma maneira bem forte. Mas o filme, né? Eu não sei se você pode também fazer algumas relações com o cinema nacional, não necessariamente Cláudio Assis, mas eu sei que você tem outras referências. Mas Febre do Rato, para mim, é maravilhoso. Né? A trilha sonora é fantástica, né? E a história, né, dali do Recife, né? E Recife, mostrando o lado B de Recife, naquela condição de um poeta resistente e, ao mesmo tempo, com uma estética muito pernambucana ali, de mangue, dessa referência que se tem, e mostrando, assim, é isso que nós somos, né? Que mais que você queira negar que você seja, que nós não sejamos daquela maneira, mas temos aquilo ali, né? E eu acho espetacular, né? Amarelo Manga também, sempre perfeito, né? Eu assisti outro Big Jato também que eu assisti, que foi o último que eu assisti dele, mas eu me lembro assim, eu acho que foi o primeiro, né? E o Febre do Rato me tocou de uma maneira que até hoje é uma referência para mim muito forte. E eu me vejo ali, sabe? Me vejo naquela construção. E aí, assim, dentro do cinema nacional, Manel, o que é que a gente pode falar além assim do Cláudio Assis ou os dele, mais outra referência aí que tu tenha para falar para a gente? Como a gente falou um pouco dessa coisa da memória, né, dos filmes, eu fui tentando lembrar os primeiros filmes brasileiros que me chamaram a atenção, né? Assim, e já era uma época realmente, já num momento desse que você falou do cinema, de ir no cinema mesmo, curtir no cinema, ir no cinema mesmo que seja sozinho, porque aquele filme é legal, ou você ir com alguém. Porque antes, assim, eu ia no cinema, a minha memória mais antiga, mas era um programa de família, então eu nem escolhia o filme, era o meu tio, o meu pai que escolhia, o irmão mais velho, não era assim um programa que eu me direcionava. E quando eu fui me escolhendo os meus filmes que eu assistia, um dos filmes que me marcou foi o Abril Despedaçado, né, nacional, assim, bem forte, e que depois... Linguagem forte, né, mano? Linguagem forte, né? Sim, né? E aquele roteiro da questão de você estar muito simbólico, né? Um roteiro muito pautado assim. Ele antes ficava com o pai na roda de boi, né? De Moicana, sempre no movimento circular. Que E imagem, ele nunca pô, conseguia enxergar o horizonte. E aí, num certo momento, chega uma pessoa do circo, né? Na região, que aí ele se apaixona pela moça. E no final do filme, um caminho que ele sempre tomava para ir para a roça, ele acaba ir buscando o mar. E aí eu fui entendendo o que pode significar o mar, tanto na poesia quanto no cinema, né? Então, assim, lógico que eu podia aprender isso em vários lugares, mas isso foi o cinema brasileiro que me proporcionou, né? Esse primeiro contato com um cinema que era mais poético, não era um cinema que era só tiro ou explodir carros, que é legal, a gente tem o herói dentro da gente, a gente tem a trajetória, é importante a gente manter essa coisa, mas a vida tem outras dimensões que também alimentam o nosso espírito, a nossa garra, a nossa força de viver e a nossa alma, né? Então, assim, eu me lembro desse filme, que eu fui saber que o roteirista é o Karim Anus, né, que também é do Ceará, tem um cinema que tem algumas conexões com o Cláudio Assis,
E ele fez um monte de filmes interessantes. O mais recente é a Vida Invisível, tem uma coisa a mais no título, mas é A Vida Invisível, e é um filme muito bom. O próprio Céu de Sueli é um filme muito interessante, porque esses cineastas, junto com o Cláudio Assis, com essa turma aí, que o Kleber Mendonça faz parte, eles começaram a reproduzir o Nordeste além dos estereótipos, né? Você tinha o estereótipo lá do cinema novo, né? Do Glauber Rocha, que é uma referência enorme, um cara assim, extraordinário, mas o cinema estava preso em repetir estereótipos do Nordeste através da seca e da violência. E aí eles foram mostrando que tinha outros Nordestes, né? A partir primeiro aquele do Lampião, eu esqueci o nome agora, mas Baile Perfumado, que ele mostra já uma caatinga verde, não é uma caatinga seca. E um Lampião, que ele é violento, sim, mas ele é um Lampião que gosta de uísque, gosta de perfume, gosta de forró, por isso que o nome do filme é Baile Perfumado. Então, são outras dimensões desse mesmo ambiente, né? Então, essa coisa do cinema nacional é legal, porque você sempre vai redescobrindo o seu ambiente, as suas referências, e por aí vai. Maravilha, Manel. No Nordeste é invenção, né? E aí a gente vai quebrando o estereótipo. Pode crer, Durval, né? Tava lembrando aqui, né, justamente, que vai cair no Nordeste mais uma vez, né? Mas esse, na realidade, eu até desprezava, assim, eu dizia, esse filme eu não vou assistir, não, porque perder meu tempo, não, isso é coisa... Né? Aí, um belo dia, assim, eu disse, cara, eu vou encarar esse filme hoje, que é O Pagador de Promessas. Cara... Maravilha, cara. Não imaginava, tá entendendo? Assim, e é um filme de atuações, pô. Isso aqui é uma coisa bacana, assim, de perceber. E, claro, vários deles, eu sou baiano, percebi que o sotaque de muitos não era baiano, de verdade, né? Mas as atuações, eles entraram no personagem, né? E era uma coisa trágica, né? Era uma coisa... e você perceber, né, a igreja, né, a mídia, né, a moça jovem que vem do interior com o rapaz para pagar a promessa, né, aquele cara tão focado ali naquele valor moral dele. Rapaz, aquele filme é um filme assim que surpreende realmente, né, e surpreende pela qualidade, porque a história é muito bem amarrada, né, a história foi muito bem, vamos dizer assim, quem montou aquele filme montou de uma forma muito bacana, muito, vamos dizer assim, maestral, de forma maestral realmente. Então foi um filme que... E outra coisa, um detalhe, a Globo tinha feito uma minissérie, O Pagador de Promessas, né? E eu meio que medi o filme pela minissérie, e foi um erro grotesco. É um pecado isso, esse é um pecado. Foi um pecado, cara, foi um pecado, né? E tá lá, como é o nome, o pai da Camila Pitanga, como é o nome dele? Senhor Pitanga. Era ele que estava lá? Senhor Pitanga. Agora não tenho certeza, mas eu acho que sim. Né? Né? Então, assim, cara, uma pancada. E um clássico, né? Um clássico, que eu acho que vale a pena realmente, vale a pena assistir. Um filme da década de 60, não é? Se eu não me engano. Mas que eu acho que amarrou bem, né? Assim, e mostra como a galera consegue contar histórias universais, né? Falando ali sobre o Nordeste e sobre a vida de uma pessoa comum. Né? Muito bacana, cara. Gostei demais mesmo. Então, pessoas, com essas referências, que tem outras 1000 aqui que eu anotei, né? Do Kieslowski, do Lars von Trier, etc, né? A gente vai depois voltar, né? Cinema latino-americano, etc. Eu queria encerrar esse segundo bloco, um pouco mais comprido, né? Por questões óbvias, com a imagem da Paixão de Joana d'Arc, né? De 1926. Procurem, quem estiver escutando, tem só a morte da Joana d'Arc, é um filme de 26, claro, né? Mudo, tal, francês, e veja o que é uma atuação, né? Então, quando quem estiver escutando o podcast, eu queria que desse uma pausa agora e procurasse aí no YouTube, né, a Paixão de Joana d'Arc, e colocasse a morte de Joana d'Arc, e no YouTube tem, né, a atuação, o olhar da mulher, e como ela traduz essa ideia do sofrimento, da morte, né, e, enfim, da fé também. É isso. Encerramos agora o nosso segundo bloco e vamos entrar no terceiro e último bloco. Finalmente consegui. Finalmente consegui chegar aqui.
O sábio. Ó, grande sábio, por favor, me dê uma iluminação. Eu vim de longe até aqui. Me diga uma palavra de sabedoria, de conforto. Só a filosofia salva. Buenas pessoas, então, chegamos ao terceiro e último bloco, que normalmente a gente intitula Só a Filosofia Salva, né? Nesse momento a gente vai fazer uma síntese de tudo que foi falado aqui, as reflexões, né? E aí eu vou me dar o luxo aqui de começar a trazer essa reflexão. Primeiro, assim, a gente perceber que é um tema que, como o Everton falou, é muito amplo, né? E a gente é apaixonado por cinema e isso se torna algo bem complicado. Eu acho que a gente pegou alguns pontos importantes aqui. Eu acho que o Manuel trouxe uma reflexão que eu achei maravilhosa. Ele pode até depois, se quiser se aprofundar, tranquilo. Mas é essa questão da identidade, né? Da identidade, de como o cinema ele pode, como as artes, né? Mas o cinema ele é mais imediato, ele bate naquele momento muito firme, muito forte, de quebras, né? De determinados tipos de padrões, de trazer à luz o que a sociedade não quer ver, tá? E eu vejo sempre muito o cinema, é uma tendência minha até, eu busco isso no cinema mais que na literatura, não pergunto por quê, meu analista ainda não, eu não consegui responder ainda, meu analista, mas na questão da existência, né? O existencialismo, assim, filmes que me tocam muito são filmes que ou apresentam a questão da absurdidade da vida, né? Questões absurdas que trazem elementos muito botam a lente de aumento assim no grande nos pecados humanos, por assim dizer, nos desfeitos humanos. Isso me toca bastante e de refletir sobre qual é o papel, né? O nosso papel no mundo, né? Que não fala efetivamente da morte, mas fala principalmente da vida através da reflexão sobre a morte, né? Dessa brevidade que é. Então, o cinema ele traz muitas questões fortes para mim. O que me toca é muito isso, né? Eu lembro mais uma vez, já falei essa referência. Eu fui ao cinema com o Everton uma vez, a gente assistiu do Lars von Trier Melancolia, né? E aquilo foi muito impactante, né? Para nós dois, acredito, posso até usar, que a gente teve várias conversas depois, mas no dia a gente não conversou. Eu peguei carona com ele foi até lá, veio me deixar em casa, e a gente ficou, a gente olhava um pro outro, só balançava a cabeça, caramba, e aí, velho? Né? Porque pega muito, porque fala e retrata sobre esses casos, né? E aí, para encerrar e já passar a palavra aí para Manel, eu vou passar para Everton, acho que o Manel vai fechar hoje o nosso podcast, tá? Que fala justamente dessa nossa formação, né? Então, ver cinema não é simplesmente você assistir um filme, né? No caso, sair do shopping e comer ali alguma coisa e é só mais uma coisa, é só mais um passatempo, né? Um entretenimento. Não, eu acho que tem que procurar ver o cinema de uma maneira mais séria, no sentido de que o cinema bom é aquele que você sai do cinema e você não tem chão para pisar, né? Como foi recente, o Bacurau é um filme referência nesse sentido, foi impactante por vários motivos, o próprio Coringa também, que também veio muito, né, bateu de frente, são filmes de cinema, feitos para o cinema, que nos traz justamente esse impacto que o cinema, para mim, é fundamental, né? E aí, Everton? Pois é, cara, você tá escutando você falar, realmente esses momentos aí que você citou, todos. E, assim, é uma coisa que a gente sempre até discute nas aulas, né, com os alunos, assim, que o papel do cinema não é só entreter, né? É afetar realmente, né? Acho que é você ser afetado pelo filme. É onde, claro que você pode ser afetado pela fantasia, né? Você pode ser afetado pelo romance, você pode ser afetado de diversas formas, né? Mas, assim, por exemplo, eu acho que talvez o filme que esse funcionou como uma expansão de consciência, realmente, assim, algo que eu acho que me fez entender o poder que uma experiência como aquela você só pode ter no cinema, né? A experiência que você tem no livro pode ser até mais profunda, ou mais fantástica, mas é diferente, né? Ela não chega esteticamente da mesma forma, né? Mas eu acho que um filme, assim, que até hoje eu persigo esse horizonte, eu acho que ele para mim, ele é a síntese do cinema, né? Quando eu olho assim, de cara, isso aqui é cinema, esse aqui é o grande cinema, de longe, assim, para mim, assim, é o que é 2001 Odisseia no Espaço, né? Para mim é realmente, assim, eu até brinco dizendo o seguinte, às vezes conversando com os alunos, né, tem uma cenazinha que eu mostro lá para eles, que quase muitos professores mostram, né, bem clichê, mas eu digo assim, olha, é muito bom o cara se citando, né, eu digo, mas de qualquer forma é verdade.
Se tivesse que enviar, né, um filme para uma civilização extraterrestre, com um resumo da ópera, seria aquele ali, né? E assim, é um filme que tira a gente, né, desse plano horizontal, né, e joga no lugar onde nós realmente estamos, né, no espaço, no desconhecido, né, no profundo, vamos dizer assim, né, no que nos atravessa o tempo todo, né. Aquele monolito, cara, até hoje eu fico me perguntando o significado dele, né. E sem falar que o final, putz, meu irmão, eu queria sair um palavrão aqui agora. É assim, cara, ali pronto, falando de cenas de cinema, tem várias ali que estão ali, né? Mas aquela cena do final, aí vai o spoiler aí pra quem nunca assistiu, né? E eu assisti no cinema, velho. Eu assisti na televisão, só que eu era muito pequeno para entender. Então eu assisti, mas não assisti, certo? Depois eu fui ver no cinema. Meu amigo, você vê aquilo ali no finado Cinemark, lá do Natal Shopping, né? Naquela, não sei se vocês lembram que tinha o cinema, como era, meu Deus? Cinema de arte, na segunda-feira. Não sei se vocês lembram. Foi uma sessão dessa, né? E aquela cena final, onde ele entra numa espécie de, sei lá, corredor do tempo, né? E que ele sai. E de repente ele olha para um homem sentado. Depois olha para um homem numa cama. Não liga aqueles cortes ali, cara. Aquilo ali foi uma bomba, meu amigo. Eu li ali da seguinte forma: a vida é isso aqui, pô. É você com 2 anos olhando para você com 15 anos. É você com 15 anos olhando para você para 40 anos. É você com 40 anos olhando para você com 80 anos e é você com 80 anos morrendo. E é assim, né? É assim, ó. Então, eu acho que eu senti uma pancada do que é a existência. Acho que eu consegui ligar alguns pontos ali, né? E assim, e um quê de que há uma parte da coisa que é você com você mesmo, sabe? Há uma parte da vida que é você com você mesmo. Né? Tem na verdade, tem o Manelzinho falou da quarta parede, não é isso? Na história da quarta parede, né? De certa forma, o outro, né? Tá na nossa vida o tempo todo, as pessoas estão lá, mas tem uma vida interior, né, cara? Tem uma vida interior que a gente não pode fugir dela. E acho que 2001 Odisseia no Espaço cravou isso, né, de uma forma muito clara para mim. Maravilha, né? Então, Manel, a palavra é sua, o tempo é seu, fica à vontade. E te agradecendo já, né? Demais, assim, cara. E que tu contribuiu e está contribuindo e vai contribuir ainda conosco. E ainda bem que eu tenho a sorte de ter você como amigo, porque sempre é um bom interlocutor, né? A gente sempre troca muita ideia e sempre aprendendo com você, tá? E aí, Manelito? Vamos lá. Eu que aprendo com vocês, assim, é bom falar e pensar sobre cinema, claro. Essa questão do existencialismo e de 2001 e tantas outras coisas que a gente falou, né? O próprio 2001, ele é realmente um filme que tira a gente do chão, assim, ele bota em várias situações. E é interessante que ele tem uma dimensão que eu acho muito peculiar do cinema, que é aquela questão do primórdio, né, do macaco, de se reunir ali, e que é o que o cinema ainda faz, né, aquela questão do ritual, que o Leandro comentou um pouco no começo, né, e assim, a gente continua, desde os primórdios da humanidade, que pintava a mão ali na parede, alguém vinha lá para frente da fogueira e contava histórias, e existia um público sentado no escuro, que ficava um ao lado do outro, percebendo aquelas imagens e sonhando acordado, né? Esse meio sonho acordado. E contar a história, eu acho que são as sínteses do cinema, né? Porque ele permite que a gente, assim, saia, compartilhe uma realidade, né? Que é uma ficção, né? Mas que, quando todo mundo acredita e entra na história, aquilo ali faz com que seja compartilhada, né? E uma história que, como você falou, até no 2000, cada um tem o seu mundo, tem o seu planeta interno. Aquele planeta, por algum momento, as órbitas fogem às leis da física e o campo gravitacional do outro não atrapalha e consegue se fundir numa certa harmonia. Então, é isso que a gente busca no cinema, contar histórias, né? E desde daí você vai para a pintura, vai para a literatura, né? E aí, quando chega a fotografia e a obsessão do ser humano por retratar a realidade, por capturar a realidade, o cinema dá um outro passinho nessa fórmula de contar as histórias. E é muito legal participar disso.
Ótimo, Manel. Caramba, valeu pelas reflexões. Everton, missão cumprida, meu caro. Mais um podcast, né? Nosso aqui. Uhum. E... Missão cumprida, né? Agradecer aí a Manel também por estar aí. E realmente, Manel, cara, você desenterrou as sete faces. Cara, foi um golpe fantasma de Fênix que você deu na minha mente aí agora. Tenho certeza que ele vai sair daqui e botar no YouTube aqui, ó. E vai mostrar para a filha dele. É legal. Para todas as idades. Perfeito. Então, gente, é isso. Encerramos aqui. E dizer que a próxima estaremos de volta aí com o Marcelo, né? Professor Marcelo Maurício. E que as coisas estejam resolvidas já, né? Ele passou aí por um problema de saúde, essa maldita Covid, mas já está firme e forte. Próximo ele já está comandando de novo aqui o nosso time, né? O Manel já faz parte, já desde sempre, mas está abertas as portas quando ele quiser e vou perturbar ele mais uma vez, evidentemente, e vamos falar de outras coisas, que o Manel não é só cineasta, tem outras grandes qualidades aí para a gente bater um papo, tá? Então, gente, obrigado aí mais uma vez. Espero que vocês estejam gostando do podcast. E se tiverem, vamos lá, sigam-nos no Instagram, @Docentes Livres, vai lá no nosso site, tem muita coisa legal. Sempre tem cursos, né? Tem vídeos interessantes, notícias. E no YouTube. YouTube lá, vários filmes, bate-papos aí, de lives que a gente fez. E sempre tentando alimentar a reflexão, as problematizações. E vejam que nós somos isso aí, né? Docentes Livres é esse grupo de professores que vão bater papo sobre diversos temas, né? Desde temas políticos, né? Sobre relações internacionais, até falando de cultura, cinema e sucessivamente. Tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez e até a próxima.